Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós queremos dar continuidade à prática 2 do retiro instruído pelo Salvador Tomasini, do México, doutor médico que ensina, viaja por em toda a região da América do Sul, Estados Unidos, para ensinar sobre a divina vontade e a vida divina, a vida na divina vontade. Então, a gente estava falando no primeiro trecho sobre Deus querer sua igreja toda unida à vontade divina, todos sendo um só, Falamos como acontece isso, um pouquinho, pelo menos, do desejo de Deus, de que nós todos sejamos impulsionados a essa vida com Ele, na divina vontade. E aí o Salvador Tomasini começa a segunda prática, trazendo o catecismo da Igreja Católica, desse plano de Deus para a Igreja, o que ele trouxe para a Igreja ensinar. Então, ele no 460 do Catecismo da Igreja está escrito assim: o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina, pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus. Porque o Filho de Deus se fez homem para nos fazer deuses. Esse é o Santo Atanásio. E o outro colocação, o Filho unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que, feito homem, fizesse os homens deuses. São Tomás de Aquino. Então, em outro parágrafo, 521, também se considera a mesma, um pouco parecido. Tudo que Cristo viveu, Ele próprio faz com que o possamos viver nele, e Ele vivê-lo em nós. Pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se, de certo modo, a cada homem. Nós somos chamados a ser um só com Ele. Ele faz-nos comungar enquanto membros do seu corpo em tudo o que Ele próprio viveu na sua carne por nós. E como nosso modelo, devemos continuar a completar em nós os estados e mistérios da vida de Jesus e pedir-lhe continuamente que se digne consumá-los perfeitamente em nós e em toda a sua igreja. Na verdade, o Filho de Deus deseja comunicar e prolongar de certo modo seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, quer pelas graças que decidiu conceder-nos, quer pelos efeitos que deseja produzir em nós por meio destes mistérios. É neste sentido que Ele quer completá-los em nós. Então, tudo que Cristo viveu, nós podemos viver nele, mesmo aquilo que Ele viveu há 2000 anos atrás, como que Ele continua vivendo hoje também em nós. Ele vive em nós. Mas quando? Foi lá, Foi quando que Ele quer viver em nós? Na nossa vida, no hoje, no agora, na sua vida pessoal que você tem com Ele. Uma fusão entre a vida divina, a vida de Jesus e a nossa vida precisa acontecer, de se completar em nós todos esses mistérios, como Ele mesmo disse no catecismo, como está escrito no catecismo. Ele não, mas a igreja pegou os compêndios do que foi colocado na palavra de Deus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e nos comunica essa verdade que foi entendida pela Igreja Católica, a depositária da fé. Então, uma fusão que Ele quer em nós, não é um casamento, é uma fusão de uma só vontade, unidos juntos, numa mesma direção, olhando na mesma direção e caminhando no mesmo plano, num plano divino, de vida divina em nós. Um plano de vivermos essa vida, esses mistérios completados em nós. Esses estados da vida de Cristo em nós. E não é no tempo, porque Deus é eterno. É no hoje, é para cada um de nós. Deus é eterno. Então, cada vida que nasce na Terra tem essa possibilidade da pessoa desenvolver essa fusão com Deus. De alguma forma ou de outra, mesmo que seja de uma forma menor, através das virtudes,
através de uma imitação, né, com a santidade humana, que a gente tanto fala, né, que a gente, né, já explicou isso um pouco nos outros retiros, mas estamos continuando, né, ou através de uma imitação, pegando partes da pessoa de Jesus e sendo um pouco do que ele foi, através da santidade humana, ou sendo tudo o que ele quer que nós sejamos nele, através da santidade divina que está sendo trazida para a igreja, né? Então, uma fusão que é eterna, né? Que vai depois se perpetuar eternamente, que é o que é a proposta. Então, Deus não tem passado, nem tem futuro. Ele é eterno, agora, para hoje, para você. Deus tudo faz agora, no hoje e no presente. Portanto, tudo que se projetou para nós é agora e é possível. Não tem dificuldades para Ele, só para nós, porque precisamos subir, né, ao veículo da eternidade, e esse veículo da eternidade é a divina vontade. No momento em que eu tenho a divina vontade como minha, neste momento estou tendo a possibilidade de ser, né, Jesus. De ser como Jesus, ser Jesus. Né, ser outro Jesus, uma cópia de Jesus 100%, né, fazendo o mesmo que ele fez e faz. Como acontece com o sacerdote, que repete o mesmíssimo ato de Jesus em cada Santa Missa. Então, aquele ato que o sacerdote eleva em cada Santa Missa é um ato divino perpetuado da eternidade, que vai se perpetuar. Então, aconteceu há 2000 anos atrás e acontece em cada Santa Missa mesmo o ato de Jesus. Se o sacerdote consegue realizar um ato divino por ação da graça de Deus, por ação da infusão de Deus, nós podemos ser totalmente transfigurados em Deus, plenamente, permanentemente, continuamente, através da nossa vontade unida com a vontade de Deus. Então, devemos continuar e completar essa vida, né? Continuar e completar em nós esses estados e mistérios da vida de Jesus e pedir-lhe continuamente que se digne consumá-los perfeitamente em nós e em toda a sua igreja, conforme o Catecismo 521. Aí no Catecismo 759 está escrito assim: o Eterno Pai, que pelo libérrimo e insondável desígnio de sua sabedoria e bondade criou o universo, decidiu elevar os homens à participação da vida divina, para a qual a todos convida em seu Filho, e aos que creem em Cristo decidiu convocá-los na Santa Igreja. Esta família de Deus constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. De fato, a Igreja, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Então, parágrafo 759 do Catecismo da Igreja Católica. Como vemos, tudo isso está no Catecismo. Ainda não, já falamos um pouco da Luísa, mas tudo isso que foi lido agora está no Catecismo, né? Nem está plenamente, não estamos pegando ainda os trechos, vamos pegar os trechos do Livro do Céu. Mas tudo isso já está disposto através do que foi falado por meio de Jesus no Evangelho, né? Nós devemos participar de sua natureza divina, da vida divina, da divindade, né, das suas obras, de seus atributos, de tudo o que ele é. E isso foi dado para a igreja desde sempre. Então, o que está escrito, o que está dizendo, né, no catecismo, que é conteúdo tirado, né? O catecismo tirou esses conteúdos do Evangelho e dos apóstolos, né? Dos apóstolos, dos pais da igreja, o catecismo. Então, não é uma coisa, né, recente, atual, agora, nova, não. É algo que já foi dito por Jesus, que já foi dado por Jesus, ab eternamente, desde quando ele veio para a terra, ele já posicionou o que ele quer. E os apóstolos entenderam isso, escreveram isso, né? E assim ele disse, né, claramente nas Sagradas Escrituras sobre o Paráclito, o Consolador, né, que iria vir e completar todas as coisas, né, e revelar todas as coisas que ainda não sabíamos, né, nós já dizemos isso também, né. Então, eu tô pesquisando aqui a parte para a gente relembrar, né,
como ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito para que fique eternamente convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que tenho-vos dito. Tá vendo? Que é material já lá do Antigo Testamento também. E tem muitas profecias falando sobre esse projeto de Deus, né? Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviarei, né? Eu vou enviarei. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Então, o Espírito Santo vem resolver isso. E ele veio através da serva de Deus, Luísa Picarreta, na Igreja Católica, né? Ela é fiel à Igreja, sempre atendida pelos sacerdotes, né? A Luísa viveu cercada por sacerdotes o tempo todo, todos os dias. Então, ela, no seio da Igreja, recebeu pela ação do Espírito Santo esses conteúdos e que não são coisas tão recentes e novas, mas são coisas antigas que já estão sendo reveladas, complementadas pela ação do Espírito Santo para a explicação e esclarecimento do projeto original de Deus para todos nós, o propósito para o qual nós fomos criados por Deus. E é muito importante a Igreja se situar disso, ensinar isso, como a gente já disse, para poder, né, fazer o seu trabalho de ter lá, como a gente sabe, os 5 talentos, porque para a Igreja Católica foi dado 5 talentos, para se terminar essa obra bem feita, entregar para Deus bem caprichado o lucro que Ele deseja, né, do seu depósito para a Igreja Católica. Então nós podemos participar por meio de Jesus de sua natureza divina, da vida divina, da divindade, de suas obras, de seus atributos, de tudo que Ele é. E isso foi dado para a Igreja desde sempre, em que nasceu a Igreja da cruz para isso, porque tudo isso foi tirado do Evangelho e dos ensinos dos apóstolos e pais da Igreja. Não é uma invenção nova, é tudo Jesus. É o caminho que Ele quer que renunciemos a nós mesmos e sigamos a Ele. Mas quando Ele disse isso, não disse quando, mas que viria a revelação disso através do Paráclito, né? Então Ele veio como Ele mesmo disse, o Paráclito veio e nos ensinou e nos recorda todas as coisas hoje para nós. Por isso, agora se entende que a redenção não aconteceu somente para a salvação. A salvação era necessária, sim, porque o homem havia perdido tudinho. Não poderia subir nem sonhar com isso, com o estado em que se mantinha. Perdeu tudo o que Deus lhe havia dado para chegar a essa unidade com Ele. Havia perdido a vida divina, os atributos, as obras, tudo. Mas Deus quer continuar com o seu plano, seu propósito para nós. Se viu frustrada esse propósito, né? Se viu frustrado esse plano temporariamente para um amadurecimento do ser humano. A queda de Adão demonstra o tamanho da imaturidade do homem, a falta da valorização ao que é o grande plano de Deus na criação do ser humano. Como Deus iria conseguir a colaboração livre do homem sem que o homem não saiba valorizar tudo o que tem com Deus? Deus então testou o homem e fez o homem ver sua imaturidade e necessidade de aprender, e esse aprendizado acontece com o perder tudo para receber de volta, depois com gratidão e reconhecimento, né? Então, nesse momento da queda de Adão, é que surge a igreja depositária. Claro que no primeiro momento é uma igreja formada do Antigo Testamento com a promessa da vinda do Messias, o Salvador. E ali Deus começa a fundar sua igreja. A princípio não foi uma igreja como nós a conhecemos atualmente. A princípio era guiada por um sacerdócio de uma tribo de levitas, né, com a ajuda da lei dada a Moisés, né, com a instrução das leis, da lei entregue a Moisés, que viveram fazendo sacrifícios e preces pela vinda do Redentor. E depois que ele veio, surge a igreja que nasce dele. E é essa que nós somos. Pois a igreja é quem somos quando cremos em Jesus Cristo e seguimos sua doutrina. Todos formamos a igreja, todos somos igreja. Não é um edifício ou uma instituição humana, mas é o próprio ser humano unido
de pessoas que creem e buscam viver esse plano de Deus e ensinar esse plano de Deus. E dentro desta igreja há uma hierarquia de cargos, visando a mesma hierarquia do céu, como Jesus vai dizer no livro do céu. Tem aquele que se incumbe de ensinar, sendo, mesmo que seja sacerdote, bispo, cardeal, papa, religiosos ou leigos. Quem ensina será grande no reino. Não importa a posição que você está nessa igreja, mas se você aprende e ensina, o reino de Deus, você será grande no reino dos céus. Quem não ensina, não aprende para ensinar, vai ser, como a gente disse, o menor, o raquítico, que o menor do reino dos céus. Então nós temos que ler o livro do céu para entender tudo isso. Então a gente vai pegar uns trechos, prestem muita atenção e vamos ver o que Jesus quer dizer para nós. No trecho do volume 2, 18, dia 2 de maio de 1899, Jesus vai dizer: na minha igreja está representado todo o céu. Assim como no céu uma é a cabeça, que é Deus, e muitos são os santos de diferentes condições, ordens e méritos, assim na minha igreja uma é a cabeça, que é o Papa. Uma é a cabeça, que é o Papa, e até na tiara que rodeia sua cabeça está representada a Trindade Sacrossanta. E muitos são os membros que dessa cabeça dependem, ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens, superiores e inferiores, desde a menor até a maior. Todos servem para embelezar a minha igreja, e cada um, segundo o seu grau, tem um ofício que lhe foi dado, e com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si na minha igreja um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados e iluminados. E as pessoas ficam tão atraídas por esta luz e por este perfume que é quase impossível não se render à verdade. Deixo-te a considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas. Quantos destroços fazem na minha igreja? Então, ele fala que tem membros que vão ser perfumados e iluminados, E membros que são infectados, que são aqueles que não querem se envolver, Então, vamos ouvir mais coisas referente agora a essa dimensão de pessoas menores, de pessoas pequenas, para você entender o quanto é importante você se posicionar na igreja como uma pessoa que ensina, como uma pessoa que adquire essa vida divina para acontecer na sua alma e você chegar no céu como Deus quer. Como Deus espera que você chegue, cheio da glória dele em você. Então, no trecho do volume 8, 45, dia 26 de agosto de 1908, Jesus vai dizer: minha filha, ao que quero que preste mais atenção é a constância no bem, tanto no interior como no exterior. Porque a repetição de me amar, de tantos atos internos e do bem constante, faz crescer sempre a vida divina na alma, mas com tal energia que se pode comparar àquele bebê que, crescendo em um ar bom e com alimentos saudáveis, cresce sempre bem, com plena saúde, até que chegue à devida estatura sem ter tido necessidade nem de médicos e nem de medicamentos. É tão robusto e forte, através do bem que ensina e conhece, que alivia e ajuda os outros. Enquanto quem não é constante nesse crescer e ensinar, cresce como aquela criança que não se alimenta sempre dos alimentos saudáveis e vive em um ar pútrido, cresce doente e como os membros não têm força para desenvolver-se e crescer por falta de bom alimento, desenvolvem-se com defeitos. Portanto, onde se forma um tumor, onde um abscesso. Assim que caminha vacilante, fala fastidiosamente, pode-se dizer que é um pobre aleijado, e embora alguns membros bons são misturados, a maioria são defeituosos, e apesar de consultar médicos e tomar medicamentos, pouco ou nada ajudam, porque o sangue dessa está infectado pelo ar pútrido da vontade humana.
do mundo, e os membros fracos e defeituosos são por sua má nutrição. Então será um homem que não chegará à estatura devida e terá sempre necessidade de ajuda para poder ajudar os outros. Assim é a alma inconstante, que ora faz o bem, de ensinar, de ajudar as pessoas, de crescer, de conhecer, e ora vai fazer sua vontade. E essa inconstância no bem é como se a alma se nutrisse com alimentos não bons, mas não é assim. É ela que não está se alimentando plenamente da vontade divina e ocupando-se de outras coisas que não são Deus. É como se respirasse ar pútrido, portanto, a vida divina nela vai crescer frágil, miserável, faltando-lhe a força, o vigor da constância. Então precisa ter constância, né? Constância, que é apenas uma virtude. Começa por uma virtude, o caminho da vida divina em você, batizado, desenvolvendo-se. Depois, através dos conhecimentos, vai se desenvolver a união constante, a fusão, a definição de uma só união de vontades. É muito importante que o propósito da família humana é estar uniformizado na divina vontade, né? Nessa unidade e fusão constante. Deus quer habitar em nós para amar e ser amado, vivendo em nós, dando-se a nós com tudo o que Ele é. Mas somos imaturos até hoje. Não queremos, né, nos espiritualizar. E por isso somos inconstantes, comendo de outros alimentos que não são Deus. É muito importante guardar isso para você entender como que você vai desenvolver na igreja essa busca e essa santidade que tanto Deus deseja dar para todos nós. Luísa diz para Jesus: meu amor, porém, com todo este apoio que você disse, eu ainda tenho medo de que tu me deixes, né? E o que eu farei sem ti? Tu sabes que sou miserável e boa para nada. Por isso temo que você me deixando, também tua vontade saia de mim. E ele disse: minha filha, por que você tem medo? Este medo é a tua vontade humana, que gostaria de sair em campo para fazer o que você gosta, o que você acha que é útil para você, né? A minha vontade não tem medo, não tenho temor, porque não tenho o que temer. Aliás, é segura de si e é irremovível. Deve saber que quando a alma decide fazer-se possuir pela minha vontade, pelo que eu quero, né, e vive na vontade divina, como minha vontade está vinculada com todas as coisas criadas, não há coisa sobre a qual ela não tenha seu domínio. Assim a alma fica vinculada com todas as coisas criadas. E enquanto vai fazendo seus atos, assim vão ficando escrita com caracteres indeléveis em todas as coisas criadas a sua filiação com a minha vontade, sua morada, sua posse. Olha um pouco em todo o universo, no céu, nas estrelas, no sol, em tudo, e verás teu nome escrito com caracteres indeléveis. Tua filiação com minha vontade, portanto, como pode ser possível que esta Mãe eterna e divina deixe a sua querida filha, nascida dela e feita crescer com tanto amor? Por isso, tira todo este medo, se não queres me amargurar. Então, é a vontade humana, né, que vão fazer essa alma ficar, né, se sentindo perdida, né, que vai se sentir incapaz, exclui todo medo. Não é a vontade de Deus que a alma fique nessa dimensão. Ela precisa confiar em Deus. Mas como entender isso, né? Como entender isso? Nós pedimos para Deus, né, constantemente para nos ajudar a confiar nele, nos acontecimentos que nos acontecem a cada dia. Não é do jeito como a gente quer, é do jeito como Deus quer. E a gente tem essa dificuldade de confiar em Deus, né? Então a gente está compreendendo cada vez mais, pedindo a Deus essa vontade dele em nós, de confiar nele. Quando a gente está achando que a gente está perdido, quando a gente está com medo, achando que nós estamos sozinhos, né? O melhor jeito é você pedir a vontade divina, vem divina vontade, e ir atrás dos escritos da vontade divina. Que através desses escritos você conhece o caminho, você volta para o caminho certo. E entende que está tudo certo, que as coisas como estão acontecendo na sua vida é como Deus deseja. Só não é se você estiver fazendo a sua vontade, né? Buscando o seu jeito, o seu próprio esforço humano,
para fazer as coisas acontecer. Mas se você deixa Deus guiar você através dos acontecimentos da sua vida, que são totalmente poderosos, né? Os acontecimentos da nossa vida são poderosos. O que acontece ao nosso redor é muito grande, né? De poder. Mas a gente às vezes acha que as coisas que estão acontecendo estão nos paralisando, estão nos prejudicando. Ao contrário, qualquer humilhação que você passa é bom. Qualquer sofrimento que você passa é bom. Qualquer, né, momento que você está parado, você tem que refletir sobre o que está acontecendo, para poder você se alimentar dessa vida que está ao redor de você, que a vontade divina está oferecendo. Então, às vezes, a gente está achando que estamos perdidos, né, mas não estamos. Estamos precisando nos encontrar. E aí nós precisamos parar nesse momento que parece que está tudo parado e olhar, né, em direção a Deus, e olhar para as coisas que estão acontecendo e ver o que Deus está me posicionando, o que Deus está me mostrando, o que Deus está revelando nesse momento. Então, parece que ele está parado? Não está. Simplesmente ele está deixando as coisas acontecerem, mesmo que sejam situações difíceis, mesmo que sejam situações caóticas, mesmo que sejam situações problemáticas, né? Mesmo que sejam dificuldades. Tudo isso, os problemas que nos acontecem são oportunidades para a gente aprender, amadurecer, né? Essa necessidade de amadurecer o espiritual que a gente está adormecido em nós. Então, Jesus quer falar muito sobre isso. Vamos ouvir mais um trecho, é o 17:70. Não, 18, desculpa, eu abri errado, peraí. É o 18:70. Deixa eu achar aqui, eu acho que é 7 mesmo. 18:7. Então ele vai falar aqui: minha filha, minha vontade é mais que alimento. O alimento dá força ao corpo, aquece-o, aumenta o sangue, reaviva a inteligência se está debilitada, dá força a todos os membros. Então, o que é essa minha vontade que é alimento? É os acontecimentos. São os acontecimentos que estão ao redor de você. Tudo que está acontecendo ao redor de você é a vontade de Deus. Então, é mais que alimento, já está te dando todo o alimento que você precisa, né? E esse alimento já dá força ao corpo, aquece, aumenta o sangue, reaviva a inteligência se está debilitada, dá força a todos os membros e empurra a criatura a novas obras e sacrifícios neste momento em que ela está vivendo. No acontecimento, sofrimentos, né, doenças, humilhações, desemprego, né, notícias ruins, tudo que estiver acontecendo, tudo isso é possibilidades. São oportunidades. A vontade de Deus é mais que alimento. E o alimento dá força ao corpo, aquece, aumenta o sangue, reaviva a inteligência se está debilitada. Dá força a todos os membros e empurra a criatura a novas obras e sacrifícios. Então a igreja está confusa, as pessoas estão falando mal da igreja, né? Os padres, os bispos, a CNBB sendo plenamente atacada no nosso Brasil, né? Tudo isso que Deus está mostrando, o Papa sendo atacado, toda essa dimensão, né? Parece que a CNBB não se importa com o que está acontecendo, com o que o governo está fazendo, que pode realmente acontecer uma grande censura através dessa PL que está saindo. Estão falando aí que pode vir uma censura fortíssima contra a igreja, contra a Bíblia, e parece que não temos, né, nenhum representante que nos coloque uma segurança dizendo que nada vai acontecer, não tem isso. Mas a gente não tem que confiar em homens, mas rezar por eles, para que eles possam, né, agir de alguma forma. Mas se não agir, nós agimos, porque nós somos igreja. Nós somos essas pessoas que temos como ensinar a quem está próximo de nós. E se nós não pudermos ensinar, né, para o mundo inteiro, cada ato que fazemos na vontade divina provoca já orvalhos benéficos, que a gente tem que explicar para você o que é o orvalho benéfico. O orvalho benéfico está na nossa Escola da Divina Vontade sendo explicado. Porém, são os atos que nós fazemos de amor a Deus, em correspondência à sua vontade, mesmo que seja somente na dimensão da família, você ajudando as pessoas próximas de você, você estudando a divina vontade, entendendo essa vontade divina na sua mente, o Espírito Santo, ele trabalha através da sua vontade humana unida com a vontade divina. Sua correspondência a Deus faz com que Deus se interesse por você. E ao se interessar por você, pelo que você está produzindo de amor, de atos de amor, de orações e tudo mais, você vê,
No livro do céu, Deus ele agiu numa mulher que estava deitada numa cama e nunca saía dessa cama. Tudo bem que os padres iam até ela. Nós não temos padres vindo até nós. Mas independente se os padres vinham até ela ou não, porque era necessário que ela escrevesse esses conteúdos e desse para a igreja. Por isso que os padres estavam ali. Mas independente se os padres não estivessem ali, só o fato de Luísa ouvir Jesus e corresponder a ele já era importante para Jesus e ele já ficava satisfeito com os atos que estavam sendo feitos por Luísa. Esses atos produzem orvalho benéfico, produzem compreensão na mente humana. O Espírito Santo, ao perceber essa ação complementar da vontade humana junto com a vontade divina, o ser humano aprendendo, sozinho ali com Deus, com os conteúdos dados por Luísa Picarreta, que foram depositados nela, nós estudando esses conteúdos e nos alimentando desse conteúdo, produzindo vida com ele em nossa vida, nos atos pequenos que nós fazemos de compreensão, o Espírito Santo é capaz de retirar toda essa compreensão de luzes da nossa alma e levar através de um orvalho que cai sobre a terra. O que é orvalho? É uma chuvinha que cai sobre a terra devagarinho. E essa chuvinha cai como se fossem sugestões espirituais nas mentes humanas, em todas as mentes, de todos os seres humanos que estão do passado, presente e futuro, e também na Terra. Então, nesta Terra que está caótica, neste momento que está acontecendo, em todas as almas que estão sendo criadas nesse exato momento no céu e colocadas na Terra, no momento em que nasce cada uma, toda essa dimensão do que está acontecendo, o Espírito Santo, Deus, está regendo a natureza, regendo a vida. E Ele vai trazendo informações nas mentes humanas, dando conhecimentos para as pessoas, compreensões. E essas compreensões estão sendo derivadas dos nossos atos na divina vontade. Então, é muito grande o processo que está acontecendo na igreja. Então, por isso, você sendo igreja, você sendo filho de Deus, você sendo filho da divina vontade, tudo que você estuda e tudo que você compreende, o Espírito Santo entende. Você ama a divina vontade. Se você é um exemplar humano que ama a divina vontade, entende, então os outros também podem amar e entender. Como ele vai fazer isso? Então, ele vai pegar aquilo que você entendeu e vai comunicar através de sugestões espirituais e inspirações divinas nas mentes de todos os seres humanos. Pode ser qualquer ser humano que estiver no planeta Terra, independente da religião que for, independente se é ateu, se não é, não importa. O Espírito Santo é capaz de mandar uma sugestão, uma inspiração espiritual nova, através desse trabalho que você executa junto com a divina vontade, sozinho, com você e a divina vontade. Então, você, sozinho com a vontade divina, você produz esse bem para o mundo inteiro. Então, o livro do céu que explica tudo isso. Não dá para me explicar com as palavras simples de uma criatura, mas o livro do céu explica tudo isso, por isso nós precisamos estudar, entender e explicar e ensinar do jeito que a gente conseguir cada vez mais, compreendendo cada vez mais. Então, esse trecho vamos ler para ver o que Jesus pode nos ajudar a entender mais. No volume 18:7, então, 17 de outubro de 1925, está escrito assim: Minha filha, minha vontade é mais que alimento. O alimento dá força ao corpo, aquece-o, aumenta o sangue, reaviva a inteligência se está debilitada. Dá força a todos os membros e empurra a criatura a novas obras e sacrifícios, que é o que acontece ao redor dela. Em troca, uma que está em jejum, não dando o alimento necessário ao seu corpo, é débil, fria e pobre de sangue. Então, a pessoa que ela não tem vontade, não está atenta à vontade de Deus, ela não está aceitando o que está acontecendo ao redor dela, ela não está se alimentando, não está refletindo sobre o que está acontecendo, o Espírito Santo não tem como agir nessa pessoa, que ela se fecha, Então, não dando o alimento necessário ao seu corpo, é débil, é fria, pobre de sangue, a inteligência fica debilitada, esgotada em todos os seus membros, o que leva à tristeza e a empurra a não fazer nada, sem vontade de sacrificar sem nada. Então, sim, seu marido está doente e você fica lá, eu também estou doente, eu não consigo resolver isso, eu não sei. Então, assim, você não consegue fazer as coisas, você fica também debilitada. E seu marido está lá doente, você também fica sem saber o que fazer, toda debilitada, reclamando, triste, não sabe o que fazer, está preocupada,
né, não é esse momento para isso. O momento é você ajudar o seu esposo, ver o que tem que fazer, aprender alguma coisa, desenvolver a confiança em si mesma e em Deus, né? Agir de acordo com isso, em sacrifícios, em bem, em produzir nesse momento o bem que precisa para sua família, né? O seu marido está doente, não consegue trabalhar, você vai ter que trabalhar, não sei, inventa um jeito, mas isso é o bem que você vai produzir em obras e sacrifícios, em volta dessa realidade que está acontecendo, mas não ficar, né, parada, né, esgotada em todos os seus membros, né, o que leva a uma tristeza e te empurra a não fazer nada, sem vontade de sacrificar-se por isso. Pobrezinha, sente-se faltar a vida em toda a sua pessoa. Tão é verdade que quando uma enfermidade é mortal para uma criatura, abandona o alimento e, abandonando o alimento, se dispõe à morte. Então, havendo estabelecido a eterna sabedoria que também a alma tivesse seu alimento, foi-lhe designado como alimento refinado à vontade de Deus, suprema. Assim que quem toma esse alimento da vontade de Deus é forte para trabalhar no bem, para trabalhar o bem. Está como impregnado no amor de Deus e a Deus. Este alimento aumenta o sangue divino para formar o crescimento da vida de Deus na criatura. Como o sol se reflete em sua inteligência para fazê-la conhecer seu Criador e formar-se à sua semelhança. Põe-lhe a força em toda a alma para pôr em vigor todas as virtudes e empurrar a novos trabalhos e a sacrifícios inauditos. O alimento da minha vontade se dá a cada instante. Tá vendo? O alimento da vontade de Deus se dá a cada instante. São os acontecimentos que estão acontecendo a cada instante. Os pensamentos, os movimentos da sua inteligência, tudo. E aí você tem que rezar, tem que pedir. Senhor, me ajuda. Meu Deus, meu Criador, me ajuda. Meu Deus, eu não sou sozinha. Né, o Senhor que está proporcionando toda essa vontade do Senhor e ela está me produzindo, né, motivos para sair de mim, para fazer o bem, para poder me sacrificar pelo meu próximo. Nossa, meu marido está doente, preciso fazer alguma coisa. Meu filho está doente, preciso fazer alguma coisa. Então, a vontade de Deus, ela te puxa a fazer coisas. E você não pode se fugir das coisas, mas enfrentar, né? Então, o alimento da minha vontade se dá a cada instante, a cada respiro, de noite e de dia, em cada coisa que acontece, em quantas vezes se queira. Não há que temer como um alimento corporal, que se toma em excesso faz mal e produz enfermidades. Então, não tem medo. O alimento da vontade de Deus, acontecimentos não fazem mal. O que você tem que ter, né? Não tem medo como um alimento corporal que você come e pode passar mal, né? Ele tá falando. E produz enfermidades. Não. Quanto mais se toma, mais fortifica. Né? Quanto mais você se reveste das coisas que estão acontecendo, não são para te debilitar e te fragilizar, mas sim para te fortalecer. E tanto mais eleva a alma à semelhança do seu Criador. Pode-se estar sempre com a boca aberta em ato de tomar este alimento celestial da vontade de Deus. Tudo ao contrário para quem não toma este alimento da minha vontade. Para quem não o toma de nenhuma maneira, pode-se dizer que se dispõe a morrer eternamente. Então, não tem como, né? A pessoa não... Você vê que todo mundo, de uma certa forma, se alimenta da vontade de Deus. Mas tem gente que se alimenta ao contrário da vontade de Deus, não aceitando o que está acontecendo, mas sim lutando contra o que está acontecendo, né? Lutando contra. Então, tem pessoas assim, eu não aceito o que está acontecendo, então eu vou fumar droga. Então, eu vou me entregar às drogas, vou me matar. Eu vou ficar chorando no quarto, não vou mais sair. Tem um monte de coisa que acontece quando a pessoa não quer a vontade de Deus, né? E o marido tá doente, ela larga o marido, abandona o marido porque tá doente. Fala que não é capaz de enfrentar. O filho morreu, ela fala assim, meu filho morreu, eu não sou capaz de enfrentar isso mais, acabou o meu casamento, acabou, eu não consigo mais olhar para você, meu marido, porque é do sofrimento, eu não consigo, não sei o que lá, não consigo viver mais, não tenho mais vida, não sei o que lá. Não aceito os acontecimentos. E assim, né, então é muito sério o que acontece. Então, para quem não toma de maneira nenhuma esse alimento, pode-se dizer que se dispõe a morrer eternamente. Para quem se alimenta dele raramente, de vez em quando aceita, é débil e inconstante no bem, é frio no amor, é pobre no sangue divino, de maneira que cresce como anêmica nele a vida, como anêmica nessa pessoa a vida de Deus, né? Porque ela não aceita nada que acontece. E é Deus quem está movendo todas as coisas que acontecem, para o bem ou para o não tão bom, né? Porque o não tão bom é para trazer maturidade, é para trazer força, é para trazer um monte de coisa. Mas a pessoa não entende. Então, a luz em sua inteligência é tão escassa que pouco ou nada conhece do seu Criador, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, o que ele está permitindo, por que ele está permitindo. E não conhecendo sua semelhança, está tão distante dele, porque está distante o alimento de sua vontade.
está sem, né, brio no agir no bem. Está sem brio no agir o bem, né, sem força, porque não tem alimento suficiente. E agora perde a paciência, agora perde o amor, a caridade, agora o desapego de tudo, né? Porque a pessoa quer salvar também. Tem gente que também quer fazer demais também, sabe? Acha que ela é responsável de salvar os outros também. Isso também não é vontade de Deus. Então tem que saber o que Deus, né, tá querendo dizer em todos os casos, né? Às vezes é não fazer nada que é a vontade de Deus, porque você vê que você não tem como fazer, você vê claramente, né? Eu não sei o que fazer nessa situação. Tá acontecendo um fato e eu não sei o que fazer. Por exemplo, a igreja, né? Tá acontecendo um problema na sua paróquia tão grande de perseguição lá do padre e você não sabe como fazer, você não sabe o que fazer. Então você fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer, não tem como salvar o padre, tem que deixar ele enfrentar os problemas, tem que deixar. Então às vezes também a vontade de Deus é justamente quando é uma coisa muito grande que você sabe claramente, pensa racionalmente, eu não sou capaz de resolver, eu não tenho como salvar o padre dessa situação, eu não conheço ninguém, eu não tenho os contatos. Ah, não, mas eu posso ir lá buscar, eu posso ir lá resolver, eu posso fazer, eu posso ir lá. Tudo bem, você pode ir, vai. Mas mesmo assim você vê, não deu certo, eu falei com o bispo, não adiantou, eu falei com tal pessoa, não adiantou. Então, você tem que aceitar a vontade de Deus, entendeu? Não vai perder você tentar. Mas você tem que aceitar a vontade de Deus. Não consegui, eu sou pequena, não sou capaz. Então, também o desapego, não sou salvadora. Às vezes Deus quer que aconteça o mal. Às vezes Deus quer que o padre sofra. Às vezes Deus quer que o padre passe por isso. Vamos conversar com o padre. Padre, por que será que está acontecendo isso? Será que o senhor está fazendo alguma coisa errada? Será que o senhor poderia mudar a atitude? Será que, como assim? Tal. Então, conversar, entendeu? A vontade divina traz situações difíceis, que parece que não tem solução, mas justamente porque a solução é aceitar que não tem solução e que tem que mudar o jeito de agir, para que aconteça para que dessa situação saia um aprendizado. Então, a vontade de Deus sempre é um alimento maravilhoso. Sempre. Tanto para o bem como para o... Não é só você salvar as pátrias. Não é. Às vezes você não é salvador e Deus vai dizer isso para você. Você não é para salvar. Não é para salvar. É para deixar cair. Para deixar morrer. Para deixar... Mas às vezes você... Não, mas eu não vou deixar sem lutar. Tudo bem, vai lá. Não tem problema. Deus não vai achar ruim você lutar. Luta. Mas na hora que você estiver lutando, você vê que não está vencendo, perdeu, aceita a derrota. A derrota foi que a vontade divina queria essa derrota. Entendeu? Você tentou, mas aí você aceita e aprende uma lição com isso, aprende alguma coisa. Então, na vontade de Deus, a igreja precisa enfrentar as coisas, não ter medo de se colocar, né? As pessoas não têm ter medo de ensinar, de lutar, de tentar, de se colocar. Não vai matar sofrer. Não vai matar receber um não como resposta. Não vai matar você perder uma batalha. Não mata. Muito pelo contrário, te faz mais forte, te faz mais, né, capaz de rever as coisas, restaurar tudo de novo, renovar o jeito de agir, mudança, né, que realmente vai fazer, nossa, desse jeito que a gente está fazendo não é a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, estaria acontecendo tudo certo, estaria dando tudo certo. Como não está dando tudo certo, está dando tudo ruim, as pessoas não estão gostando, está tendo perseguição, está tendo raiva, está tendo... Então, vamos tentar fazer tudo diferente, vamos mudar. E também, às vezes, você não vai agradar todo mundo. Às vezes, também, as pessoas que estão perseguindo, às vezes, elas são erradas também de perseguir. Mas, mesmo assim, deixa elas na liberdade delas, respeita isso. Está acontecendo, é a vontade de Deus. Você avalia para ver se você está fazendo tudo certo em nome de Deus. Vai atrás de informações, vai atrás de pessoas que vão dizer para você, você está certa, é isso mesmo que é para fazer, tá tudo certo. Mas tem gente que está brigando comigo, não está querendo o que eu estou fazendo e tal. Paciência, essa pessoa vai ter que engolir, ponto final. Ela também tem que aceitar a vontade de Deus, ela também tem que aceitar. Então, tem coisas também que acontecem desse jeito, entendeu? E a gente aceita tudo. A gente só fala sim, tá bom. E as coisas vão sendo... A vontade de Deus atropela a gente. A vontade de Deus acontece independente do que for. A gente não tem poder para mudar o que está acontecendo. E a gente tem que aceitar muitas coisas. Fazer não vai matar. Sofrer não vai. Se humilhar não vai. Não tem problema. Jesus também via a vontade de Deus acontecendo e atropelando ele, e ele fazia as coisas. Ele fazia, porque ele, ao fazer, se aprende, se revela as coisas também, se revela que está tudo difícil. Né? Os apóstolos viam que Jesus estava indo lá para Samaria, enquanto tinha saído, né, o edito de captura dele lá, do pessoal, no conselho.
né, do templo, né, o conselho do templo lá, eles resolveram caçar Jesus. Os apóstolos falaram assim, mas o que você vai fazer? Tá errado, vamos lutar. Não, eu tenho que aceitar, e eu vou fugir porque não é a minha hora ainda, eu vou fugir para Samaria, vamos para lá. E eles falam, nossa, mas a gente vai para lá, que absurdo, não sei o que lá. E ele fazendo, não, a gente vai fazer o que tem que fazer. Mesmo com os apóstolos não concordando, ele fazia as coisas. Então, assim, entendeu? Porque era o jeito que ele via, que a vontade de Deus queria que fosse assim. Então, a gente tem que entender. A vontade de Deus nos empurra e a gente precisa mostrar para as pessoas a vontade de Deus. Então, às vezes, mostrando, fazendo alguma coisa contrário do que a pessoa está pedindo, contrário do que as pessoas esperam, porque a vontade humana quer que você, né, haja de um jeito e aí Deus quer que você aceite o que está acontecendo. E Deus comunica para você e fala o que você tem que fazer dentro da sua alma. Ele fala conosco. Ele faz a gente ter uma sabedoria, receber uma sabedoria em volta disso. Ele se comunica conosco. A gente tem que pedir ajuda para ele, pedir, rezar. Por isso que Jesus rezava muito, muito, muito mesmo. Por isso mesmo. Então, viver na vontade divina é isso, né? Então, para quem não toma de nenhuma maneira esse alimento, pode-se dizer que se dispõe a morrer eternamente. Para quem se alimenta dele raramente, é débil e inconstante no bem, é frio no amor, é pobre de sangue divino, de maneira que cresce como anêmica nele a vontade divina, a vida divina. A luz em sua inteligência é tão escassa, que pouco ou nada conhece de seu Criador, e não conhecendo sua semelhança, está tão distante dele, porque está distante o alimento de sua vontade, está sem brio no agir o bem, porque não tem alimento suficiente e agora perde a paciência, ou a caridade, ou o desapego de tudo. Assim que as pobres virtudes vivem como estranguladas, sem o alimento suficiente de minha vontade. Ah, se pudesse ver uma alma privada deste alimento celestial, seria de chorar. Tantas são as misérias e as sujidades com que está coberta. Porém, é muito mais de compadecer-se se vê uma criatura em jejum do alimento corporal, porque muitas vezes lhe faltam os meios para comprá-lo. Ao contrário, o alimento da minha vontade se dá gratuitamente. Portanto, quem não o toma merece a condenação, e a condena se a forma ela mesma, porque rejeita o alimento que lhe dava vida. Então, olha só, porém, é muito mais de compadecer se vê uma criatura em jejum desse alimento corporal, porque muitas vezes lhe faltam os meios para comprar esse alimento corporal, né, a comida. Ao contrário, o alimento da minha vontade nunca vai faltar, é dado gratuitamente. Portanto, quem não a come merece a condenação. Então, quem não aceita a vontade de Deus merece a condenação. E a condena-se a forma ela mesma, porque rejeita o alimento. Então, ela se condena porque ela rejeita o alimento que lhe dá a vida. Então, a vida é justamente isso, né? Aí ele fala assim, ó. Aí ela falou assim, eu vi várias pessoas que haviam sofrido conflitos, humilhações e outras coisas. E meu Deus, Jesus continuou falando. Minha filha, assim como quando o corpo contém sangue mau, que infecta a boa, né, o bom sangue, é necessário aplicar lavagens, sangrias, punções para tirar o sangue mau, né? Ou fazer os exames lá de trocar o sangue, né? Não sei o nome agora, fugiu. Hemodiálise, né? Eu acho. De outra maneira, corre perigo de ficar paralisado por toda a vida. Assim a alma, a qual falta o contínuo alimento de minha vontade. Contém maus humores e é necessário aplicar-lhe lavados de humilhações, tá vendo? Aí a pessoa tem que passar por humilhação, para fazer sair um mau humor da própria estima, né? Sangrias para fazer sair o humor infectado de vanglória do próprio eu, súbitas punções, né? Que é o hemodiálise, para fazer sair o sangue mau dos pequenos apegos que tem, que se vai formando no próprio coração com as pessoas as quais se aproxima para fazer o bem. Então você tem ciúme das pessoas, você tem inveja das pessoas, tem raiva das pessoas, que você, né, que está acontecendo fatos, está acontecendo situações, aí você tem que pedir ajuda, para as pessoas te ajudar. Você tem que ir lá falar com o bispo. Aí você fala, não, eu não gosto desse bispo, ele é muito chato, eu não vou lá falar com ele. Você não gosta do padre. Ai, eu odeio esse padre, não vou falar com ele. Então um monte de coisa acontece, né? Ah, não vou falar com a minha mãe, não vou falar com a minha tia, não posso, não sei o que lá. Então, se você é cheio de problema, então acontecem as humilhações, né? É necessário aplicar esse lavado de humilhações para fazer sair o mau humor da própria estima,
sangrias para fazer sair o humor infectado da vanglória do próprio eu, súbitas punções para fazer sair o sangue mau dos pequenos apegos que se vai formando no próprio coração para as pessoas às quais se aproxima ao fazer o bem. Caso contrário, esses humores cresceriam tanto que infectariam tudo o que fazem, de modo que ficariam paralisados no bem por toda a vida. As punções aproveitam sempre, são as sentinelas do coração, que mantém puro o sangue, isto é, a reta intenção da alma em fazer o bem, custe o que custar, né? Por isso, se todos trabalhassem o bem para cumprir somente a minha vontade, o que eu estou iluminando ela, então está acontecendo um problema na família. Eu estou iluminando essa pessoa para ela resolver as coisas através de conversas, através de expor. Tem que chorar? Chora. Reclamar? Reclama. Né? Fazer alguma coisa para poder chamar a atenção das pessoas? Faça. Não tem problema, faça, mas faça alguma coisa, se mova, né? Mesmo que você se humilhe fazendo as coisas, né? Mas você está vendo que tem um problema e você está difícil de resolver, Jesus, vamos comigo. E se ajoelha, reza para Jesus, Jesus, vamos comigo, mas é hoje que eu vou brigar com todo mundo. É hoje que eu vou discutir esse assunto com as pessoas da minha família, porque todo mundo está muito egoísta, todo mundo está muito fechado, nada se resolve nessa casa porque falta diálogo. E eu vou abrir a porta para o diálogo nessa casa, mesmo que eu tenha que chorar, me humilhar, expor o meu problema que eu estou passando. Não tem problema, mas eu tenho que fazer as pessoas saírem dessa situação de paralisia no bem uns com os outros. Ninguém se ajuda, ninguém se ama mais, ninguém conversa um com o outro, ninguém está se importando, cada um vivendo por si, Deus por todos. Deus me livre, que vida horrorosa que eu estou vivendo, que família horrível que não se ama, que não se... né? Então, o Senhor me ajuda, Senhor, essa é a vontade de Deus. Eu não vou aceitar essa família de que está, porque não é a vontade de Deus. Cada um nas suas misérias, cada um no seu canto, e o Senhor está me chamando para fazer alguma coisa, para mudar essa vida, para colocar ordem nessa casa. Então eu vou fazer a vontade do Senhor, que está me pedindo, me obrigando a sair de mim mesmo. E não aceitar e continuar nessa paralisia do bem, e eu triste, chateado. Isso não é vontade de Deus, isso não é vontade de Deus. Não é esse tipo de humilhação que o Senhor quer, que eu fique quieto no meu canto, no meu quarto, sem falar nada com ninguém, aceitando as coisas como são. Não, não é assim. A vontade divina não é isso. A vontade divina é mudança, é transformação, é vida, né? É o bem, levar o bem para as pessoas, é mudar a situação das trevas para a luz. Então, às vezes, a pessoa não entende. Também não é aceitar as coisas como elas são. Meu pai é uma porcaria, então não tem que fazer. Minha mãe é outra porcaria, também não tem que fazer. Meu irmão é outra porcaria, também não tem que fazer. E eu vou ficar sendo porcaria igual eles. Não! Deus está te chamando para algo mais, está te impulsionando a fazer mudança. Vamos fazer! Ah, mas é difícil, eu não consigo, é difícil, eles são difíceis, eles me atropelam, eles não deixam falar, não sei o quê. Se vira, chora, pede socorro, né? Não sei, sai de casa, faz alguma coisa, mas alguma coisa tem que acontecer. Não dá para ficar num ambiente de trevas e continuar alimentando isso e aceitando isso. Mas não é aceitar o que acontece, vai aceitar o que acontece depois que você trabalhar junto com a vontade divina. Entendeu? Aline, mas não estou entendendo, você falou que eu tenho que aceitar tudo o que acontece. Não. Deus, ele está provocando a sua alma. Ele está te falando o que é certo fazer. Ele vai te pedir coisas. Se Jesus ficasse calado e ir na casa dele em Nazaré e não fizesse nada, não saísse para falar da doutrina dele para o povo, se ele não tivesse ações para fazer, não teria acontecido nada. Ele ia aceitar as coisas que está, ia continuar o homem perdido, não ia ter salvação, não ia ter nada. Então não é desse jeito que é a vontade divina. É o que acontece desde que você haja na vontade divina, fazendo essa vontade divina que está movendo você para fazer a vontade dele. Ah, entendi. Então, entendeu? Então tem que, por isso que tem que estudar. Por isso que tem que ouvir a voz de Deus e corresponder a essa voz. Por isso que tem que ouvir o que Deus está querendo e fazer o que Ele está querendo. Então é isso que é viver na vontade divina. Às vezes você está entendendo errado, calma. Então, a gente está aqui para explicar. Né? Deus vai ajudar a gente a entender cada vez mais, eu tenho certeza. Mais um trecho, vamos lá. Então Jesus vai dizer aqui no 23:11, no dia 30 de outubro de 1927. Minha pequena filha, você deve saber que nosso amor transbordou em toda a criação, transbordando fora de nós sem que ninguém merecesse tanto bem, nem sequer com uma só palavra. Nossa suma bondade e liberalidade sem limites criou com tanta magnificência a ordem e harmonia toda a máquina do universo por amor
de quem ainda não existia. Depois disso, nosso amor transbordou mais forte e criamos aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. E como nós não agimos sempre com magnanimidade inalcançável, e enquanto damos tudo, não nos esgotamos, de modo que nada deve faltar à nossa obra de magnificência, de grandeza e de todos os bens ao criar o homem, sem que ele tivesse nenhum mérito por dote, por fundamento, por substância de todos os bens, alegrias e felicidades, lhe demos por reino nossa vontade. Olha, gente, ele deu para nós, a gente não tinha nada, foi criado um ser humano sem nada, totalmente gratuito, colocado na terra. E ele deu por dote, né? Ele deu o reino da vontade dele, então deu a vontade dele para nós, o que nós iríamos ser para ele, né? Então, nossa Senhora, então nós somos um vazio, e ele criou um vazio, um ser humano vazio, né? Com uma vontade vazia, que não tinha, né? Que não era para ter nada da nossa vontade humana, aí para ele depositar ele dentro de nós, entendeu? Era para isso que nós fomos criados, para ele depositar. Então, o que nós somos? Um vaso para ser colocado Deus dentro de nós. Então, ele criou um vaso, nós somos um vaso. Só isso que nós somos, para ser colocado o reino da sua vontade em nós, né? A fim de que nesse reino nada lhe faltasse, nada ia faltar para nós, tendo à sua disposição uma vontade divina e junto com ela o nosso ser supremo. Que honra teria sido para nós se a obra dessa criação, né, tivesse sido pobre, mísera de luz, sem a multiplicidade de tantas coisas criadas, sem ordem e sem harmonia, e nossa amada joia, nosso amado filho que é o homem, sem plenitude dos bens daquele que a criou. Então, que honra que teria sido para nós se tudo fosse pobre, miserável de luz, sem a multiplicidade de tantas coisas criadas, sem ordem, sem harmonia, e nossa amada joia, nosso amado filho que é o homem, não teria a plenitude dos bens daquele que o criou. Então colocou os próprios bens de Deus em nós. Ele depositou a sua própria vontade e os bens deles em nós, né? Para sermos ricos. Nossa, grande isso, né? Não teria sido honra para quem tudo possui e tudo pode, né? Eu sou Deus. Fazer no homem uma obra incompleta, muito mais que nosso amor transbordando fora, forte, mais que todas as ondas impetuosas queria doar para esse homem vaso, né? Desabafar quanto mais podia até que se enchesse a nossa amada joia, o homem, de todos os bens possíveis e imagináveis da nossa, né? Do nosso poder supremo, e formasse nele, em torno dele, os nossos mares de amor, de sabedoria, tudo que nós temos de bens para ele, que transbordavam dele também, como um vaso que transborda dele para o outro, para o próximo, que tinham sido postos nele pelo seu Criador. E se o homem perdeu, então, tudo isso, foi porque ele rejeitou ser o nosso vaso, né? Por sua própria vontade humana, o reino de nossa vontade foi rejeitado. O seu dote, a substância da sua felicidade, o que era para ele ser, ele rejeitou. Agora, como na criação meu amor regurgita forte e o reino da minha vontade decidiu que quer dar sua vida no meio das criaturas, e por isso desafogando com toda a magnificência, sem olhar aos méritos do homem, com magnanimidade insuperável, quer dar de novo o seu reino. Somente que quer que as criaturas o saibam, conheçam os seus bens, a fim de que, conhecendo quais são esses bens, suspirem e queiram esse reino novamente para si mesmos, né? Queiram pedir esse reino para eles. Então agora nós estamos numa situação assim, nós estamos todos vazios, cheios de podridão, né? Porque foi o que nós enchemos com a nossa vontade humana. Temos que jogar a podridão, né? Tirar as vestes de miseráveis que nós temos, trocar essas vestes e essa casa pobre que nós temos aqui pelo reino. Agora Deus, ele está deixando a gente maduro para poder a gente entender que do jeito que a gente está não dá para ficar mais. É muito triste. E agora nós temos que pedir, implorar e suspirar. Então ele manda o conhecimento desse reino para que a gente conheça e peça. E eu quero a sua vontade, venha, eu quero sofrer o quanto precisar sofrer para ter a sua vontade. Não tem problema, eu quero, mesmo que eu sofra, não tem problema. Então aí suspira o reino da santidade, de luz, da felicidade de volta. E assim como uma vontade foi rejeitada, assim outra vai chamar, suspirar e apressar a vir o reino de novo no meio das criaturas. Agora vem com fé e coragem, né?
Eis porque da necessidade então dos conhecimentos, pois se um bem não se conhece, nem se quer, nem se ama, por isso esses conhecimentos serão os mensageiros, os arautos que anunciarão meu reino. Meus conhecimentos sobre meu filho se porão em atitude, hora de sóis, hora de trovões, hora de relâmpagos de luz, hora de ventos impetuosos que chamarão a atenção dos sábios e dos ignorantes, dos bons e até dos maus, que como centelhas cairão em seus corações esses conhecimentos, o orvalho benéfico, e com força irresistível os derrubará para fazê-los ressurgir no bem dos conhecimentos adquiridos, formarão a verdadeira renovação no mundo, Tomarão todas as atitudes para atrair e vencer as criaturas, pondo-se agora em atitude de pacificadores que querem o beijo das criaturas para lhes dar o seu. Para esquecer todo o passado, dessa tristeza, dessa podridão dos vasos podres e lembrar-se só de amar-se juntos e fazer-se felizes mutuamente. Agora em atitude de guerreiros na igreja, convencidos de sua vitória, para tornar certa a conquista que querem fazer de quem os conhece. Agora, com orações incessantes que só cessarão de suplicar quando as criaturas vencidas pelos conhecimentos de minha vontade divina disserem: venceste, somos já presa do teu reino, estamos cheios de ti, ó Deus. Agora, em atitude de rei dominante e emanante de amor, tanto que dobrarão a testa para fazer-se dominar por nós, que coisa não fará minha vontade? Porá todo o seu poder em atitude de vir reinar no meio de todos. E ela possui a beleza arrebatadora que se faz ver um só com clareza arrebata, embeleza jogando suas ondas de beleza sobre a alma, de modo que dificilmente poderão esquecer uma beleza tão rara. Permanecerão como no labirinto de sua beleza e não poderão sair. Possui uma potência encantadora e a alma fica fixa em seu doce encanto. Possui um ar balsâmico que, respirando, sentirão entrar neles o ar da paz, da santidade, da harmonia divina, da felicidade, da luz que tudo purifica, do amor que tudo queima, da potência que tudo conquista. De modo que este ar levará o bálsamo celestial a todos os males produzidos pelo ar podre, insalubre, mórbido e assassino da vontade humana que encheu a criatura. Olha, também na vida humana o ar trabalha de modo surpreendente. Se o ar é puro, bom, saudável, perfumado, a respiração é livre e a circulação do sangue é regular. Crescem fortes, nutridos, de boa cor e sãos. Em troca, se o ar, que é cheirado, é o ar da vontade humana, então é mal cheiroso, infectado, a respiração é obstruída, a circulação do sangue é irregular, e não recebendo a vida do ar puro estão fracos, pálidos, emagrecidos e doentes, e meio doentes. O ar é a vida das criaturas, sem ele não pode viver. Mas há uma grande diferença entre o ar bom e o ar mau. Assim é o ar da alma, o ar da minha vontade mantém a vida pura, mesmo que você viva num mundo caótico. Mas quando você entende a vontade de Deus, no meio dessa situação toda que nós estamos vivendo, você vai ter a mesma assim, a vida pura, a santa, bela e forte, como saiu do seio do Criador. Acredite. O ar assassino do querer humano é que deforma a criatura. Então é a sua vontade, é o jeito de você ver as coisas. Mas se você vê as coisas com o olhar divino, você vai ver que está tudo em ordem, está tudo caminhando para um benefício para a Terra. Deus precisa fazer as pessoas sentirem o ar podre dessa terra para querer o ar puro de outra terra renovada, que vai acontecer em breve. Vamos falar sobre isso a partir de agora, desse ar novo que Deus quer trazer, essa renovação de todas as coisas, que precisa ser a igreja que vai trazer esse conhecimento, essa vida nova. Então nós vamos falar disso agora, O ar assassino do querer humano deforma a pobre criatura, a faz descender de sua origem e cresce doente e débil de dar piedade. Oh, minha vontade, como és amável, admirável, potente. Sua beleza apaixona os céus e mantém o encanto que arrebata toda a corte celestial, de modo que são felizes porque não podem desviar seu olhar de ti. Ah, como a tua beleza encantadora que tudo arrebata a terra, e com o teu doce encanto encanta todas as criaturas, a fim de que uma seja a vontade de todos, uma santidade, uma vida, o teu reino, o teu fiat, como no céu assim na terra. Então a gente vai começar a falar dessa renovação de todas as coisas, Como que vai acontecer essa renovação? A gente vai começar a falar dessa mudança que é trazida para a igreja agora, para que a gente possa compreender o que está acontecendo, aceitar as coisas como estão se desenvolvendo, toda essa purificação, a separação do joio e do trigo, as pessoas se mostrando como elas verdadeiramente são, tudo sendo revelado, colocado,
claramente as claras para a gente ver quem é mal e quem é bom, né? E assim Deus vai desenvolvendo tudo o que precisa ser desenvolvido para esse tempo. Amém?